Boa tarde, estamos comprometidos de volta às dicas da enfermeira Micas, hoje com o tema da infertilidade e da reprodução assistida. Portanto, foi-nos deixada uma questão por uma das nossas clientes relativamente à fertilização in vitro, à inseminação artificial e à microinjeção. Portanto, hoje vamos explicar resumidamente em que é que cada uma destas técnicas consiste e qual a sua percentagem de eficácia na população em geral. A reprodução, por vezes, torna-se um acontecimento biologicamente impossível para o ser humano, o que impôs à ciência a identificação das diversas causas de infertilidade e o respectivo tratamento, tal como o desenvolvimento de métodos e técnicas que permitem aos casais inférteis a produção de descendência. Considera-se que um casal é infértil quando, após um ano de relações sexuais, pelo menos 2 vezes por semana e sem uso de contraceptivos, não consegue procriar naturalmente. Cerca de 50% dos casos de infertilidade estão associados à mulher e as causas mais comuns são distúrbios hormonais que impedem ou dificultam o crescimento e a ovulação, disfunções nas estruturas e secreções reprodutivas, nomeadamente no endométrio, que é uma camada do útero, as trompas de falópio e o muco cervical, a laqueação das trompas, também tumores nas estruturas glandulares e uterinas podem provocar esta dificuldade em procriar, e também a anorexia nervosa, que neste caso a mulher não tem peso suficiente para suportar uma gravidez. Já no homem, a infertilidade está relacionada com a ausência, diminuição do número ou da mobilidade dos espermatozoides ou ainda da anatomia normal dos mesmos. Também a vasectomia impossibilita, portanto, a procriação, a disfunção sexual ou hormonal também, distúrbios hormonais que impeçam ou dificultem a produção de espermatozoides, disfunções nas estruturas e secreções reprodutivas também, nomeadamente nos testículos e nos tubos seminíferos, e ainda tumores nas estruturas glandulares e reprodutivas, tal como no mulher. Após o casal efetuar os exames solicitados pelos médicos para a determinação das causas de infertilidade e depois da avaliação destes por parte de uma equipa médica, será escolhido o procedimento que melhor se adequa ao problema detectado, pois nem todos os métodos se adequam ao mesmo casal. Dentre as técnicas de reprodução assistida, temos a inseminação artificial ou intrauterina, a fertilização in vitro, ou FIV, temos ainda a microinjeção, como falámos, ou injeção intracitoplasmática de espermatozoides, também conhecida por ICSI. Existe também a transferência intratubárica de gametas, ou GIFT, a transferência intratubárica de zigotos, ou ZIFT, e ainda a maternidade de substituição, ou mais conhecida vulgarmente como barriga de aluguer. Neste caso, vamos então falar das 3 técnicas que foram colocadas na questão desta nossa cliente. Portanto, começando por falar na inseminação artificial, esta técnica é empregada em casos de incapacidade de ejaculação, distúrbios de ovulação, alterações no muco cervical que impeçam a livre penetração dos espermatozoides no útero, determinadas alterações na qualidade do sêmen, alterações nas trompas e endometriose. Ora, a inseminação artificial consiste em depositar os espermatozoides previamente capacitados em laboratório no interior do útero, usando meios artificiais em vez da cópula natural. Existe ainda outra modalidade que consiste na introdução dos espermatozoides no cérvix, portanto, que é a entrada, é o chamado colo do útero. Portanto, esta inseminação chama-se intracervical. Geralmente realiza-se previamente a indução controlada da ovulação, ou seja, a mulher toma determinados medicamentos hormonais que fazem com que a produção de óvulos seja maior e mais rápida. Quando um óvulo é libertado, é realizada a transferência dos espermatozoides do parceiro ou do doador para o útero, utilizando um fino catéter sem qualquer anestesia ou internamento. Na inseminação, os espermatozoides são separados do líquido seminal através de centrifugação, já que, como são colocados acima do orifício interno do colo do útero, o líquido seminal, que acaba por ser um meio de transporte para os espermatozoides, não é necessário. Portanto, ele é substituído por um meio de cultura adequado. A fertilização, neste caso, ocorre dentro das trompas de falópio no corpo da mulher. Portanto, é uma fertilização chamada in vivo. Neste processo não é necessário repouso além de 30 minutos, que seguem à inseminação, ou qualquer modificação na vida pessoal. Portanto, 30 minutos depois deste procedimento, a senhora pode ir para casa e fazer uma vida absolutamente normal.
As hipóteses de sucesso desta técnica são de aproximadamente 18 a 20%. Já a fertilização in vitro, ou a IVF, também denominada bebê proveta, pelo facto da fecundação ocorrer no exterior do corpo feminino em laboratório, esta técnica foi uma das grandes conquistas no tratamento da fertilidade. É indicada em casos de lesão das trompas, gravidez ectópica, laqueação irreversível das trompas de falópio, endometriose, infertilidade masculina e em casos de infertilidade sem causa aparente. Portanto, é uma das técnicas mais usadas e divide-se em várias fases. Primeiramente, faz-se uma indução da ovulação, tal como na técnica anterior, conforme falámos, para estimular o desenvolvimento e o amadurecimento de vários óvulos. Depois procede-se à sua colheita através da aspiração transvaginal ou laparoscopia, que é uma cirurgia minimamente invasiva. É também administrada a progesterona intramuscular ou oral ou intravaginal ao paciente, que é uma hormona essencial para que todo o processo tenha sucesso. E é de referir que a paciente, quando impossibilitada completamente ovular, pode obter células de outra mulher no banco de óvulos. Hoje em dia isso também é possível. A par da colheita de óvulos, colhem os espermatozoides do parceiro ou do banco de esperma, sendo selecionados os melhores em laboratório para serem usados. Em laboratório procede-se ao encontro das células femininas e masculinas, num meio de cultura que simula o ambiente das trompas de falópio, durante 12 a 18 horas, que é um período após o qual são examinadas ao microscópio. Sendo encontrado um sinal de fecundação normal, os óvulos já fecundados são incubados durante 48 horas no mesmo meio e posteriormente são então inseminados na mulher no estado de embrião com cerca de 6 a 8 células, através de um catéter e com o auxílio de monitorização ecográfica, e normalmente são transferidos 2 a 3 embriões para aumentar as hipóteses de sucesso deste processo. 2 semanas depois realiza-se um teste de gravidez que já deverá ser positivo. Portanto, a taxa de sucesso desta técnica varia entre 20% a 35%, em mulheres até aos 35 anos. A partir dos 40, a taxa de gravidez já é apenas de 15%. Relativamente à injeção intracitoplasmática de espermatozoides ou microinjeção, ela é hoje em dia a melhor técnica de tratamento da infertilidade, atingindo 50% de êxito em mulheres com menos de 35 anos. Por esse motivo, tem vindo a substituir a fertilização in vitro nas clínicas de reprodução assistida, pois os resultados são muito melhores. A ICSI é especialmente indicada para o tratamento da infertilidade masculina, quando existem poucos ou nenhum espermatozoides no ejacular, espermatozoides com baixa mobilidade ou quando a percentagem de espermatozoides com uma morfologia normal é baixa. A recolha dos gametas femininos e masculinos é efetuada da mesma forma que na fertilização in vitro. Esta técnica é realizada com o auxílio de micromanipuladores unidos ao microscópio e consiste em injetar um único espermatozoide diretamente dentro do ovo e assim é que se fomenta a fecundação. A verificação da fecundação é feita mais ou menos 18 horas depois, através do microscópio, e se tudo estiver dentro da normalidade, procede-se então a uma incubação de cerca de 72 horas. Os embriões resultantes são depois implantados no útero através das mesmas técnicas que a fertilização in vitro. Existem alguns riscos da reprodução medicamente assistida, sendo que os principais são o próprio erro humano, embora, apesar de raro, já houve troca acidental de esperma e embriões dos pacientes transferidos para a mulher errada. Às vezes ocorrem também gestações múltiplas. Alguns estudos têm revelado que as gestações múltiplas, devidas ao número excessivo de embriões transferidos para o útero, aumentam os riscos de parto prematuro e do bebê nascer com peso abaixo do normal, com alguma deficiência crónica ou mesmo morto. Algumas malformações congénitas também podem ocorrer, sendo que estes bebés gerados nomeadamente por fertilização in vitro têm um risco maior de desenvolver malformações congénitas, tais como problemas cardíacos ou renais, fenda palatina ou testículos atrofiados. E a própria saúde da mãe também se pode ver abalada, visto que está sujeita a possíveis complicações resultantes do tratamento hormonal ou de uma gestação múltipla que podem advir deste tipo de tratamentos. A reprodução medicamente assistida em Portugal foi crescente na última década. O número de mulheres portuguesas a optar pela maternidade depois dos 30
acaba por ser cada vez maior, visto que tem aumentado cada vez mais o número de mulheres que tiram cursos superiores e que constroem carreiras e acabam por adiar o nascimento do primeiro filho. Paralelamente, acentuou-se o estrangulamento dos serviços públicos de reprodução assistida, com listas de espera de 2 anos incomportáveis para casais que estejam realmente desejosos de procriar. Por isso, proliferam no país as clínicas privadas com respostas quase imediatas e variadas e também altas taxas de sucesso. Em condições ideais, 5 a 6 mil bebés poderão vir a nascer por ano em Portugal graças à reprodução assistida, o que faz com que o índice de fecundidade venha a crescer cada vez mais. Este foi o nosso pequeno trecho sobre reprodução assistida. Esperemos que tenham ficado esclarecidos. Esperamos que deixem também qualquer outra dúvida adicional acerca deste tema e de outros que queiram ver esclarecidos aqui nas Dicas da Enfermeira Micas. Até para a semana.